ficar em pé, paz do Senhor. Bora ficar em pé, diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é diante da igreja. A gente colocou também aqui atrás cadeiras. Não se intimidem, podem vir para cá também. Ficar ao redor aqui. Tá. Quero ler rapidamente um trecho. Não vou me estender hoje na abertura. Tem muita coisa para hoje. Se estiver chegando a idade, fica mais longe as letras. Perto, fico na dúvida aqui. Aqui. O Salmo 29 diz assim. Eu vou ler em primeira pessoa, não precisam repetir hoje, tá? Mas eu quero que você ouça esse salmo e deixe ele entrar no seu espírito. Deixa ele fazer com que você tenha pleno entendimento do que você está ouvindo. Não ouça por ouvir. Ouça esse salmo hoje de uma maneira diferente. Vendo quem é o Senhor dentro desse salmo. E quem é você dentro desse salmo? O que você deve fazer ao Senhor? Né? Declare na sua mente essas palavras, amém? Atribuímos ao Senhor, ó seres celestiais. Atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu templo. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano, uma das madeiras mais fortes que existe. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, uma nação inteira saltar. O Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos, as árvores, e despe as florestas. E no seu templo todos clamam, vamos repetir? Glória, glória, glória ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina poderoso para sempre. O Senhor nos dá força porque somos o seu povo. O Senhor dá a nós que somos o seu povo a bênção da paz. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas nesta manhã de Pentecostes. Ontem à noite, no pôr do sol, até amanhã, o pôr do sol, é a festa de Pentecostes, é a festa da descida do Teu Espírito Santo sobre a igreja, marca o início da igreja contemporânea, marca o batismo no Espírito Santo, derramar sobre toda a carne, sobre jovens, sobre velhos, sobre crianças, para que profetizem, para que tenham sonhos, para que tenham visões, para que realizem a obra do Senhor na face da terra. Nós te agradecemos por isso, por um dia tão glorioso, aonde o Senhor, na tua eterna sabedoria, na tua eterna bondade, derramou uma parte de si mesmo para habitar dentro de nós, tão falhos, seres humanos. Te agradecemos, ó Deus, porque não somos merecedores de tão grande amor, de tão grande graça, de tão grande compromisso, de tão grande honra, de sermos representantes na terra do Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos, Pai, e te pedimos, Papai querido, limpa os nossos corações, as nossas mãos, que todo pecado em pensamento, em palavra, em atitudes que cometemos, venha agora à nossa mente. Nós nos arrependemos diante de Ti e te pedimos, ó Pai, tira toda a marca de engano, de pecado, de corrupção
das nossas vidas agora, em nome de Jesus. Que o inimigo não possa nos tocar, que o inimigo não possa nos acusar, que o inimigo bata em retirada do derredor das nossas vidas, agora, em nome do Senhor Jesus. Que venha o Teu Espírito Santo com liberdade. Nós convidamos, Espírito Santo de Deus, flua como um rio, sopre com o Teu vento, queima com o Teu fogo, nesta manhã, em nome de Jesus. Que você possa adorar com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Entregue o melhor de você para o Pai, para o Filho, para o doce Espírito Santo. Eles estão aqui para receber a adoração que temos para entregar. Entregue com toda a sua força, com toda a sua força. Vamos entronizar o nosso Pai, o nosso Rei Jesus, em meio aos nossos louvores, em nome de Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Ei, Pai, incline os seus ouvidos. Incline os seus ouvidos a nós, Deus. Que a nossa adoração possa subir como incenso doce às tuas narinas, Pai. Sejamos nós, Senhor, um sacrifício vivo no teu altar hoje, Deus. Eu convido os irmãos a saírem dos seus lugares e virem aqui, ó, pro meio, aonde nós estamos aqui. Venham todos para cá, saiam dos seus lugares. Venham adorar conosco aqui na frente. Saiam de seus lugares. Deem espaço para o Espírito Santo agir. Venham, dancem. Entreguem o melhor dos seus louvores. É o momento de entregar a Deus o seu coração. É o momento de agradecer pela semana abençoada que você teve. É o momento de agradecer por todas as coisas que o nosso Deus tem feito por cada um de nós. Seja grato. Entregue o seu coração nesse altar hoje. Esqueça que você está engessado, enraizado. Mostre a Deus que você pode oferecer o melhor do seu louvor para Ele hoje. Vem, Senhor, agitar as águas paradas das nossas vidas, Deus. Vem agitar, Senhor. Vem, Senhor, como o Senhor prometeu, derrama o Teu Espírito sobre nós, Deus. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o Teu rio que traz vida. Não sei se tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito.
como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Me alcança quando os meus braços, com tua voz, Senhor. Me alcança quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, Me envolve em Cante, quem igreja. tu és. Cante, igreja, mais alto. O seu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, Derrama o teu Espírito. derrama sobre nós, Senhor. Então vem, como Vem, Senhor. prometeste. Como o Senhor prometeu. Derrama o teu Espírito. Derrama, Senhor. Derrama o teu Espírito. Derrama, Senhor. Então vem, Senhor, como prometeste. nós somos Derrama adoradores, o teu Senhor, Espírito. do teu nome e da tua Derrama o teu presença, Deus. Espírito. Senhor, Então vem, nós não queremos ser observadores, Deus, da sua presença derrama o apenas. teu Espírito. Nós queremos, Derrama Senhor, o ser teu envolvidos Espírito. no meio do teu poder, Senhor. Então vem, Enquanto, como Senhor, o teu Espírito baila por este lugar, Deus. derrama o teu Enquanto ele dança por este Espírito. lugar, Senhor, Derrama passando o teu fogo Espírito. em cada centímetro quadrado deste lugar, Deus. Nós queremos, Senhor, te adorar. Derrama o teu Espírito. Passa, Senhor, derramando o teu Espírito em cada um de nós, Deus. Oh, Senhor,
Derrama, Senhor, sobre cada um de nós. A graça e paz, igreja. Não tenho nada elaborado, grande para a igreja, mas eu tenho uma leitura aqui. Vamos deixar que Deus conduza esse culto hoje, né? Ele venha falar com nós. Vou abrir aqui em 1 Samuel 8:1. Quero orar mais uma vez aqui. Senhor Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, vem trazendo o seu conhecimento para nós agora, Pai, abrindo nosso coração, nossa mente para o entendimento, ó Senhor. Pai, ensina-nos a ser humilde, Pai, nesse momento e mostrarmos, Pai, que dependemos somente de Ti, Pai. Que o Senhor venha trazendo uma palavra de concordância, Pai, que o pessoal possa entender, Pai, possa sair da minha boca agora palavras que sejam do Seu agrado. Não só aqui dentro da igreja, mas em todo lugar que eu for, Pai. Que eu não seja tomado pelo ambiente, mas que eu consiga levar a palavra não só para aqueles que vêm buscar, mas para aqueles que precisam, mas não têm coragem de vir atrás, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo filho Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Quem já leu Samuel um pouco, né, vê que é uma história praticamente que se repete, né? Samuel foi o último juiz, né, mas antes dele veio Eli, que por certo eram os filhos de Eli, da continuidade ali no juízo da terra de Israel, né? Só que eles agiram de forma corrupta, né? Perverteram ali a palavra de Deus e agiram de uma forma que não era do agrado de Deus. E por isso foi levantado Samuel, para dar continuidade no juízo, né? E Samuel é um homem de Deus aqui, servo do Senhor. Só que na criação dos filhos ali, alguma coisa saiu errado, né? Que aconteceu de novo com Samuel aquilo que já tinha acontecido com Eli. Eu não sei se por falta de atenção dele como pai na hora de educar, mas se repete a história aqui, né? E nesse repetir da história, da primeira vez, a gente vê que Deus levantou outro profeta no lugar ali para quebrar a descendência de Eli, né? No caso Samuel, né? E é algo que poderia ter acontecido de novo aqui, mas vamos voltar à leitura aqui para nós entender o que aconteceu. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhes: Eis que já está velho, e teus filhos andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, contém todas as nações. Contém todas as nações. Isso. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo, em tudo quanto te disses, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim
tem rejeitado, para que eu não reine sobre ele. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e os outros deuses serviu, assim também fez a ti. Aqui Deus dá uma acalmada no coração de Samuel, né? Ele fala para Samuel não ficar muito preocupado, porque ele não estava rejeitando a família de Samuel, né? Ele estava rejeitando a Deus, né? Porque teve uma cena parecida com essa, mas ali Samuel, como foi levantado, eles ainda tomavam a Deus à frente deles, mas me pareceu propício a eles ali, os filhos de Samuel dar umas desandadas nas ideias que Deus queria, né, mano? Porque eles já tinham ali uma necessidade, né, que já é prevista lá em Deuteronômios de se parecer com as outras nações. Né? Ali eles queriam algo visível, algo que representassem eles, né? A gente consegue ver aqui no mesmo 1 Samuel 4, capítulo 4, versículo 4. Quer ver? Que eles, ao ir para uma guerra e se frustrarem ali contra os filisteus, eles veio de novo, vou ler aqui. Enviou, pois, o povo a Silo e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins e os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo até que a terra estremeceu. Né? Eles ali depositaram a confiança nele. É engraçado, porque falando do Pentecoste, né? Da presença do Espírito Santo. Né? E eles confiaram a confiança deles na arca, um símbolo, né? Tipo assim, a gente é um povo aqui e a gente está rodeado por outros povos, com medo, temente alguma guerra, alguma coisa, e a gente tem a arca que nos representa aqui, tipo assusta o outro povo, né? Pô, não vamos ali que ali tem a arca, né? E eles passaram a deixar de lado a presença do Espírito, que a arca ali era um mero símbolo, né, mano? Porque o que nos guarda mesmo é a presença do Espírito Santo de Deus, né? E aqui ficou claro em evidência que eles foram deixando essa presença saindo aos poucos e foram depositando a confiança em algo que pudesse ser visto, sólido, né? E era algo que eles viam nos outros reinados. Um rei, um exército grande, e eles começaram a depositar essa confiança em algo sólido, e eles queriam parecer com esse outro reinado, né? Parece que os filhos de Samuel, a dar uma desandada ali, correu como se fosse uma desculpa para eles. Agora é a nossa chance. Levanta um rei aí para nós. Vamos voltar lá na leitura. E Deus ainda falou para Samuel, né? Pô, eles vêm fazendo isso comigo, aí já tem uma cota já. Tipo, o povo tá bem, tá legal, né? Aí eles esquecem de Deus. Na hora que aperta, vão atrás de Deus. Só que aqui eles queriam algo mais palpável, né? Mais visível. Aí Deus ainda fala para Samuel, mas mesmo assim vai lá e avisa eles o que pode acontecer se vocês escolherem um rei, né? Voltar à leitura. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: Este será o costume do rei que houve de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros.
E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E a vossa semente e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens. E os vossos jumentos tomará e o empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos ouvirdes escolhidos. Mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Aqui Deus ainda pede para Samuel dar um aviso para o pessoal. Mesmo eles querendo um rei, vai lá e avisa qual que vai ser as consequências, né? Porque aqui, mano, fazendo uma analogia assim com o dia de hoje, o dia de Pentecostes, né? O dia que o Espírito Santo vem aqui eles estão tipo abrindo mão do Espírito de Deus, né? Não, deixa aqui, daqui a gente resolve. Põe um rei aí, ele segura o BO. Mas mesmo assim, Deus ainda fala, mano, esse rei, não que vocês não mereçam um rei, mas vai trazer consequências pesadas depois para vocês, né? Vai ser cobrado, vai ter uma cobrança diante disso, né? E Deus pede para Samuel avisar. Ele avisa ali o pessoal e o pessoal, mesmo depois de ter sido avisado, eles falam assim, a gente ainda quer um rei. A gente quer se parecer com as outras nações. Perigoso, eu acho, porque se parecer com as outras nações, a gente tem que ter postura, né? Estou falando assim, mas vem bastante para mim essas palavras, porque às vezes a gente se contamina com o ambiente que a gente está, né? Jesus fala para a gente ser o sal da terra, né? Já pensou se você pega um arroz ali sem graça, vai dar uma salgada nele? Em vez do o sal dar um sabor no arroz, o arroz tira o gosto do sal, né? A gente tem que ser firme que nem o sal. Chegar e fazer a diferença. Aquela pitadinha, gente ali pequenininho no meio, tem que chegar e fazer a diferença. Não se render para aquilo que as outras nações estão fazendo, para aquilo que o mundo está mostrando para nós de normal, né? De legal, não dá nada, né? Confesso que às vezes chega num ambiente assim, tomado pelo que está acontecendo. E tem coisas que deixa passar despercebido. Foi a pastora que toda a última vez, uma pregação que eu vi aqui. Fala, às vezes você assiste um programa de televisão, sabe que vai ter acho que foi num dos cursos de explanação. Vai ter uma cena mais forte, aí você assiste uma vez, daqui a pouco assiste, daqui a pouco é uma coisa normal, daqui a pouco aquilo não mexe mais com você, não desperta mais em você algo que você sabe que não é do agrado de Deus, mas de tanto aparecer, de tanto ver os outros fazer, assim, virou uma coisa normal, né? É mais ou menos isso aqui que essas nações, que eles estão querendo se parecer com essas nações. Ver todo mundo fazendo e falar, é normal. É normal ter um rei, é normal servir o rei, é normal o rei vir tirar aqui, colocar os nossos filhos como soldados e agir de uma forma perversa também, não deixa de ser perversa, não deixa de ser assim que nem os filhos de Eli e os filhos de Samuel estavam sendo, né? Isso aqui eu vejo aqui na leitura que eu estou fazendo, é como se fosse tipo um deixar de escanteio ali a presença do Espírito Santo, né? Vamos dar continuidade à leitura aqui. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz, constituireis um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada qual a sua cidade. Caramba,
o Senhor disse a Samuel assim: dá ouvidos à sua voz. Cara, eu acho que uma das primeiras coisas que Jesus ensinou ali no Pai Nosso para nós é tipo assim, quando a gente orar, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, né? Seja feita a vontade de Deus, né? E aí, eu acho uma coisa muito perigosa quando a gente quer fazer a nossa vontade, né? Deus fala assim, não, beleza, seja feita a vossa vontade. Tem uma parte em Romanos, eu não sei dizer, acho que é Romanos 1, mais ou menos do 21 até, que Deus fala assim que, beleza, já que vocês querem, eu vou dar liberdade para vocês fazerem aquilo que você quer. Mano, é a pior destruição que pode. Acho que a pior coisa para o ser humano é Deus falar assim, então beleza, vai lá e faz a sua vontade. Porque, falo por mim, meus pensamentos não são os melhores. Tem coisas assim que, às vezes, quando alguém precisa de algum conselho meu, assim, eu tenho que tirar, esvaziar aquilo que eu penso e falar assim, mano, o que será que Jesus quer que eu fale agora? E acho que se eu arrancar essa parada, tipo assim, o que será que Jesus quer que eu fale agora? Vou falar o que eu penso. Ah, separa mesmo. Mano. Tá enchendo o seu saco, né? Tá brigando o tempo todo, isso, aquilo. Né? Tem algum problema no trabalho? Ah, não vai trabalhar então. Mente ali, arranja um atestado, essas coisas, né? Mas quando a gente põe Jesus à frente, a gente pensa, né? O que Jesus quer que eu fale agora para essa pessoa, né? Eu acredito que a partir daí você vai conseguir ter conselhos melhores, né? Eu confesso que eu cheguei aqui hoje, eu não tinha muito o que falar. Eu estava até com medo da palavra, mas agora eu estou ficando mais encantado, né, com essa parada da entrega. Já falei para o pastor ali. Louco para o pastor falar assim, Leandro, não precisa ministrar hoje. Apareceu a oportunidade ainda de eu não falar nada, né? Mas é porque nas outras ministrações eu sempre tirei uns dias de estudo. Não que dessa vez eu não tenha tirado, mas eu não consegui encontrar nada que falasse comigo assim, que falasse assim, vai lá e fala isso, né? E então eu confiava muito no que eu já trazia, né? E de repente hoje é um exemplo de que a gente tem que confiar no que Deus quer fazer com você na hora. E arriscar, né? Se esvaziar e acreditar na presença do Espírito Santo, porque às vezes não, eu acredito que sempre a gente tem que estar de forma humilde, né? Pronto para servir. Do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer, da forma dele, né? Vendo aqui o pessoal aqui esse tempo de Samuel, que eles queriam se parecer com as outras nações, às vezes parece ser... Eu não encontro uma palavra melhor, mas parece ser um pessoal burro, né? Que já viu acontecendo e mesmo assim tem teimosia em falar, não, a gente ainda quer se parecer, mas é fácil a gente ver a história e dar uma analisada assim por cima quando a gente estuda ela várias vezes e a gente vê que tinha outros caminhos, né? Mas de repente a gente também é tomado por esse sentimento. Tem hora que parece que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Ou a gente já sabe como é que deve ser feito, né? Ou no que a gente confia, né? Tipo assim, pô, eu confio em Deus, mas é bom ter um dinheiro no bolso para garantir, né? Eu confio em Deus, mas é meu trabalho que está trazendo um sustento. Eu confio em Deus, mas tem gente que confia mais nas postagens do Facebook, que olha ali e fala, isso deve ser legal, isso deve ser da hora. Às vezes abrindo mão daquilo que já tem, que é valioso, que é a presença de Deus, né? Tem situações que às vezes a gente, para alcançar, a gente precisa abrir mão da presença de Deus, né? E aqui eles foram tomados por esse desejo de alcançar algo que as outras nações tinham. E eles pagaram um preço, eles abriram mão da presença de Deus nesse momento. E
E a partir dessa história aí que Deus encontra um cara que é segundo o coração dele, anda ali segundo o coração dele, né? Porque a princípio eles deram um rei que o povo precisava, que o povo queria, na verdade, né? E aí ele falou para Samuel, vai lá e faz a vontade dele. E no decorrer da história a gente viu que foi um engano isso daí, né? E mesmo o rei, que era segundo o coração de Deus, Davi, ele também tinha as falhas dele, cara. Contava uma mentirinha, né? O cara pegou uma mulher casada, armou um plano para matar o marido dela, né? Eu estava pensando antes de vir para cá, eu falei que quero ministrar algo sobre o Novo Testamento. E fiquei em cima disso, né? Porque eu queria falar mais de Jesus, mas quando a gente analisa essa história aqui, ela aponta diretamente para Jesus. Porque imagine, Deus encontrou na terra um cara que era segundo o coração dele, Davi, mas ainda é falho. Mas ele tinha o rei dos reis para mandar para nós, né? Era uma questão de... Não que a gente não precisasse de um rei, mas a gente tinha que ter o rei certo. Que é esse, Jesus Cristo, né? E é isso. Vou trazer para vocês. Vou chamar a pastora Estela para ela dar continuidade aqui. Eu vou falar sobre Pentecostes, mas o que tem a ver Pentecostes com nosso amigo Samuel, com o povo rejeitando a Deus, né? E Deus fala muito claramente, né? O povo não rejeitou Samuel. Estava rejeitando o líder, né? O juiz, o profeta, não. Estava rejeitando o próprio Deus. Estavam pedindo um rei para serem como os outros povos. Isso era o quê? É pecado? Ou é bênção? É pecado. Imagina a gente rejeitar a Deus hoje, né? Falar, eu não preciso de Deus, estou bem assim sem Deus, né? Imagina. Quando a gente vê o primeiro Pentecostes, ele foi comemorado na época que Moisés subiu no monte. E Deus começou a falar com ele. Em Êxodo fala que quando Moisés subia no monte, Deus falava com ele e começava a trovejar em cima do Monte Sinai, né? Vinha raios, relâmpagos, aquela coisa estrondosa. Eles ouviam como se fosse a voz de Deus em trovões, né? O monte até chacoalhava. E aí Moisés queria que o povo subisse um pouco mais e ouvisse a voz de Deus. E Moisés via Deus face a face, falava com ele, né? Ouvia o que Deus queria que transmitisse ao povo. E o povo falou o quê? Não, Moisés, vai lá você, ouve a Deus e vem e fala conosco depois. Não era isso que o povo falou? Que mesma coisa que o povo fez aqui na época de Samuel, né? Não, a gente quer um rei que nos represente, né? De repente esse rei aí vai falar com o profeta, vai ouvir Deus e está tudo bem. Mas a gente fica aqui e a gente fica tipo esse povo aí. Mas eles já tinham passado pela época de Moisés, não é? Isso aqui era muito tempo depois, né? Já tinha passado a escravidão no Egito, tudo já fazia muito tempo. Moisés, né, ajudou o povo a sair do Egito, tirou do Egito. Enfim, haviam passado muitos anos. Eu não lembro de cabeça quantos anos. Se você lembrar, me fala. Entre Êxodo e Samuel, dá uma pesquisadinha. Fala quantos anos. Mas era muito tempo. Mas o povo de Israel era um povo de tradição oral. Então, eles tinham ouvido falar e eles conheciam muito bem a história que tinha acontecido na época da escravidão no Egito. Eles não eram inocentes. Eles sabiam o que tinha acontecido. Eles sabiam que naquela época de Moisés, eles tinham rejeitado a Deus. E não ficou só no Moisés, sobe lá e ouve Deus e depois vem nos fala e transmite o recado. Não era só isso. Numa das vezes, eles sabiam que era Deus falando lá, eles não tinham dúvida disso. Mas uma das vezes que Moisés sobe para receber os 10 mandamentos, a lei, né? Como que era para ser todas as coisas, o tabernáculo, etc. O que o povo faz? Alguém lembra? Eles fazem igual os outros povos. O que eles fazem? Eles pedem para Arão esculpir um bezerro de ouro. É isso mesmo. Então, eles fizeram igual aos outros povos. Né? Aqui em Samuel a gente vê eles pedindo um rei igual os outros povos tinham.
E aí, quando Moisés demora para descer do monte, eles pedem para Arão fazer um Deus de pedra, ou de ouro, no caso, né? Que eles pudessem ver de perto, sem ficar com medo, porque a voz de Deus é poderosa, né? Como a gente leu lá no começo, né? Olha como se encaixam as coisas. A voz de Deus é poderosa, e ela é relâmpago, ela é trovões, ela chacoalha o monte, ela destrói os cedros do Líbano, ela faz coisas grandiosas. E o povo não queria ouvir a voz de Deus. Você, nessa manhã, você quer ouvir a voz de Deus? Ainda que me faça cair estatelada no chão. É o que eu mais quero, é ouvir a voz de Deus e cair. Puf. Ainda que morra, mas eu quero ouvir a voz de Deus. É o que eu mais quero no meu coração. E no Pentecostes, foi os dias que Moisés estava em cima do monte. O primeiro Pentecostes, Moisés viu Deus face a face. E ele recebeu a palavra de Deus para transmitir para o povo, nas tábuas da lei, né? Escritos por Deus em pedra. Imagina isso, né? Tipo, aquela pintura, né, de Deus e o dedo do homem, né? Mas imagina o dedo de Deus fazendo assim, e escrevendo com raios, com trovões na pedra, entalhando ali a coisa escrita, né? Com a letra de Deus. Vocês imaginam que quando Moisés desceu do monte, ele não desceu com algo que ele pegou a maceta e aquele ponteirinho e ele ficou esculpindo as letrinhas hebraicas na pedrinha e levou para o povo lá embaixo. Não. Deus escreveu na pedra. O próprio Deus escreveu na pedra. Mas quando chegou lá embaixo, o povo não soube esperar 40 dias. 50 dias. 200 anos entre Samuel e Moisés, né? Olha, imagina. E o povo sabia que tinha pecado caído, Deus perdoado, levantou. Pecado caído, Deus perdoou, levantou. Toda a época de Juízes é assim. É muito pesada, né? Você lê o livro de Juízes, é pesadíssimo. E o povo não aprende. O povo quer novamente o que os povos da terra têm. O que os povos da terra querem. E eles não aguentaram esperar 40 dias de Moisés lá no Monte Sinai. E aí, quando Moisés desce, está o povo lá adorando um bezerro de ouro, que tem olhos, mas não vê, tem pernas, mas não anda, tem boca, mas não fala. E eles tinham acabado de ouvir a voz toda poderosa de Deus trovejando em cima do monte, que deu até medo neles. Não, Moisés, vai lá, vai lá. Né? Tem aquela música que a gente canta, né? Moisés, suba em meu lugar, né? Quando a gente está cantando essa música, eu sou meio teimosa, né? Então eu canto assim... Eu canto no meu lugar. Não, Moisés, não suba em meu lugar. Né? Mas eu já repito na letra, entendeu? Já repito, não sobe no meu lugar. Eu quero subir. Eu já canto desse jeito, eu já canto ao contrário, entendeu? Porque se a gente está servindo a esse Deus maravilhoso, eu acredito que o que a gente mais queira no nosso coração é ouvir a voz de Deus. É ver Deus face a face. É ver Jesus. É ver o agir do Espírito Santo. É sentir o Espírito Santo dentro de nós. O primeiro Pentecostes foi a palavra, não foi? Mas também foi ver Deus face a face. Ouvir a voz dele estrondosa e poderosa e como trovão e relâmpago. O segundo Pentecostes que a gente vê, eu acho que eu consigo falar rapidamente, eu não vou abrir, mas está em João, a partir do capítulo... Deixa eu ver aqui. No dia de Páscoa, eu preguei sobre as últimas horas de Jesus, né? Últimas 30 horas. Hoje, eu vou falar dos 40 dias. Cadê? Começa. Jesus ressuscitou no capítulo 20 de João. Aí no capítulo 20 de João, a partir do 19, é o que eu vou falar. Mas eu não vou ler aqui, porque senão a gente vai ficar até muito tarde. Mas as últimas horas de Jesus a gente falou lá na Páscoa.
Hoje eu quero falar do tempo que Jesus fica aparecendo depois que ele ressuscita. Ele ressuscita, as duas Marias vêm, né? As três Marias, aliás, vêm. E aí ele continua aparecendo para os discípulos, para várias pessoas, durante 40 dias. A gente chama de contagem do Homer, entre a ressurreição de Jesus ali, a Páscoa, né? O dia de Páscoa, o dia da morte de Jesus, Páscoa, até o dia de Pentecostes, que iniciou ontem às 18 horas, no pôr do sol. São 50 dias. É uma contagem, né? De 50 dias até o Pentecostes. Mas, olha que interessante. Jesus não aparece por 50 dias. Ele aparece por 40 dias. E a gente falou que as palavras que um homem fala nas últimas horas de vida são importantes, né? Até citei a última pregação do pastor Newton, foi aqui na GNF. E foi a pregação mais maravilhosa que ele já pregou, pelo menos das que eu ouvi. Como é importante as últimas palavras de uma pessoa na face da terra, não é? Só que Jesus, a gente tem as últimas palavras e a gente tem as primeiras palavras depois de ressurreto, né? Ai, que coisa louca, né? Jesus ressuscitou e a gente tem as primeiras palavras dele registradas na Bíblia. Olha que louco. E quais são as primeiras palavras dele ressuscitado? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Olha que loucura. E Jesus está dizendo isso para quem? Só para os apóstolos? É para nós também. É para todos que viessem a crer, como ele falou em João 21, lá na oração, né? A outra palavra que ele diz, recebam o Espírito Santo. E ele sopra sobre os apóstolos. E eles recebem o Espírito Santo. É importante a gente ser enviado por Jesus? Sim ou não? É. Ele falou depois de ressurreto. É importante receber o batismo no Espírito Santo e ser capacitado pelo Espírito Santo? Sim. É a primeira ação de Jesus após ressurreto. É soprar sobre o povo e o povo receber o poder do Espírito Santo. Terceira coisa, ele falou para eles assim, se vocês perdoarem as pessoas as suas transgressões, eles serão perdoados. A gente já ministrou libertação em algumas pessoas, que o Rogério até jogava água assim na cabeça, e ficava com o olho aberto assim, né? Tipo, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo, né? Assim, passando mal. Mas, imagina uma coisa, a gente ministrar libertação sobre uma pessoa e a gente não declarar que nós perdoamos o pecado dele, a libertação não é completa. Olha a responsabilidade que está sobre nós. Quando eu falo para vocês, né? Se o Hitler tivesse se convertido no último minuto de vida, ele estaria salvo? Estaria. Saddam Hussein, mesma coisa. As piores pessoas que a gente possa imaginar. Agora imagine se essa pessoa se converte 1 ano antes de morrer. E a gente vai ministrar a vida dessas pessoas. A gente precisa perdoá-las. Entende? Jesus amou todos. E ele está pedindo para nós, como discípulos de Jesus, amem a todos. Por mais duro que pareça, mas essa pessoa fez isso, fez aquilo outro, eu aceito que ela tem que ser liberta, que ela tem que estar na igreja, que ela pode ser salva, mas eu não consigo perdoar os pecados da... Eu tenho que perdoar. Eu preciso perdoar como filho de Deus. E é isso que Jesus está dizendo para nós. A quarta coisa, Jesus falou, paz esteja com vocês. A shalom. Aqui Jesus está dizendo shalom. A shalom de Deus, a paz de Deus, é uma que excede tudo que a gente possa entender ou imaginar ou pensar. É uma paz completa em todas as áreas da nossa vida. Bem? E é essa que ele nos dá. E ele falou para Tomé, pare de duvidar, creia. Felizes os que não viram, mas creram. Ah, mas eu nunca vi um morto ressuscitar. Mas ressuscita. E Jesus foi o primeiro, né? Ressuscita. Tem testemunhos da nossa época agora de mortos ressuscitando.
A gente já orou por uma pessoa grávida, que um dos bebês tinha morrido, era gêmeos, né? E o bebê ressuscitou. Muitos anos atrás. Nem a gente acreditava no que a gente estava fazendo. E o bebê ressuscitou, não precisou ser tirado. Ia ser tirado no dia seguinte, para não prejudicar o outro bebê. Tem testemunho gravado, né, do cara ressuscitando lá, cruzada evangelística do Reinhard Bonk, né, na África. Para todo mundo ver, levaram o cara dentro do caixão para o culto. Imagina um congresso, era um pastor, e a mulher pastora olhando para aquele caixão, não, meu marido não morreu, não. Vou levar lá. Levou lá para o congresso e o cara ressuscitou. É hoje em dia. A gente pode não ter visto diante das câmeras. A gente pode não ter estado lá, né? Mas a gente está vendo a filmagem. Felizes os que não viram, mas creram. Quando você ouve um testemunho, creia. Eu já vi tanta gente ser curada de tanta coisa impossível para a medicina. Eu creio no Deus que eu sirvo. Creia no Deus que você serve. E eu tenho certeza que cada um aqui já recebeu algum milagre na sua vida. E Jesus está dizendo, felizes os que creram e não viram. E aí, a gente olha para nós e a gente pensa assim, nós temos que ser mais felizes ainda. Porque um dia a gente não viu, mas creu, mas hoje em dia nós vimos. E temos visto tanta coisa que Deus tem feito. Que a gente não tem como dizer, não, Deus não existe. Ou, né, foi coisa da emoção, da cabeça de alguém. Não, nós já vimos nas nossas vidas muita coisa acontecer. E Jesus chega lá na praia, né? Eles estão pescando lá, né? O teimosão do Pedrão pescando. Aí ele fala, vocês têm o que comer? Não, a gente pescou a noite inteira. Nem perceberam que era Jesus, né? Tem que comer? Não, a gente pescou a noite inteira, mas não pegou nenhum peixe. Aí Jesus fala, lancem as redes. E aí eles lançam as redes. E eles pegam 153 peixes. E a rede não rompe, o que era impossível, pelo que é relatado em João, né? Aquela quantidade de peixes para aquela rede que eles tinham, era para ter rompido a rede. E não rompe. Milagre. Aí os olhos deles se abrem e eles percebem que é Jesus. Jesus ainda pega os peixes, faz o churrasquinho na praia, parte os peixes, parte os pães e distribui. Ele se preocupa com a nossa provisão. É o que ele está falando aqui. Ainda que não haja fruto na vide, né? Assim glorificarei ao Senhor. Porque o que é necessário para nós vivermos, Ele vai trazer. Não tenham medo. Não é o meu negócio, não é o meu emprego, não é a minha inteligência, não é a minha capacidade natural, mas é Deus que nos dá o sustento todos os dias. Entendam isso? É Deus que nos dá. Eu quero fazer uma pausa aqui nos peixes, porque assim, ontem a gente... Pode trazer essa água aí, aqui está sem rótulo aí, por favor. Ontem a gente foi... Muito obrigada. A gente foi lá na festa de Pentecostes, lá no sítio do Libertador de Israel, no Apóstolo Léo, né? E aconteceu algo muito interessante. E o Rogério até tirou o rótulo para ninguém se enganar e beber essa água, né? Mal, acho que não vai fazer, mas bem, eu também não tenho muita certeza, porque ela está até meio turvinha, assim, né? Misturou umas águas aqui. Mas olha que engraçado. Tem uma profecia, se eu não me engano, é do ano de 97, acho que é 97, entre 95 e 97, que o Mike Shea profetizou sobre o Rio do Leão, Brasil, tu és escolhido. Suzana já ouviu bastante, acho que Fefu, Vanessa já deve ter ouvido, bastante gente acho que deve lembrar até. E aí Deus falou para ele que fluiria o avivamento do Brasil
12 vezes mais do que foi em Toronto, nas Cataratas do Niágara, que é uma cachoeira bem grande que tem na divisa entre Estados Unidos e Canadá. E lá houve um avivamento nos anos 2000. Randy Clark, Bill Johnson, né? A gente já fez bastante treinamento com eles. Mas foi um verdadeiro avivamento. O Kenny foi nessa igreja. Acho que tem um mês, mais ou menos. O Kenny e a Renata foram lá. Na igreja do avivamento, lá da época, né? Dos anos 2000. E aí, essa profecia diz isso, que o avivamento no Brasil seria 12 vezes maior. Assim como as águas de Foz do Iguaçu são 12 vezes maior em volume do que das Cataratas do Niágara, né? E essas águas, uma parte delas vem do Rio do Leão, que é um rio na cidade que chama São Miguel do Iguaçu, né? E Deus mandou o Mike ir lá, e o nome do Mike Shea é Michael, né? E é engraçado que a cidade é São Michael, né? Saint Michael, né? Que é São Miguel traduzido, né? Para nós é em português. Mas era o nome dele. E Deus mostrou para ele que ali tinha o Rio do Leão. E ele foi lá. Aí o apóstolo que anda também, vocês vão... alguns conheceram, o seu Ari conheceu, o Júnior. Tinha mais gente que estava lá, conheceu eles, né? O apóstolo Jorge Rieira, que foi lá no nosso último dia de chácara. A gente estava marcando algumas reuniões de oração. Aí ele falou assim para a gente que não ia dar, porque ele tinha, naquele dia não daria, porque ele tinha uma visita inesperada para fazer lá no Paraná. Aí, que era um pastor que estava com uma dificuldade e tal, ele ia lá visitar esse pastor para orar com ele. E aí o Rogério falou, que cidade que você está aí no Paraná? Ele falou, São Miguel do Iguaçu. Aí a gente até deu risada, né? Falou para ele, puxa, aí que tem o Rio do Leão. Aí ele até regalou o olho, né? Rio do Leão? Como assim Rio do Leão, né? A gente falou para ele da profecia do Mike. E essa profecia tem na internet, para quem quiser assistir, né? É Brasil, tu és escolhido. Fala sobre avivamento na nação. E aí o apóstolo Jorge entendeu que era para ele ir no Rio do Leão e pegar a água do Rio do Leão. Então, aqui dentro tem água do Rio do Leão. Olha que legal. E não só. Aí, Deus mandou o Léo ir para Israel de novo, fazer umas orações e lá e tal. Foi para Israel, trouxe água do Rio Jordão. Está aqui dentro também. Água do Rio Jordão. Lá de Israel, aonde Jesus se batizou. Aí, no congresso que começou ontem, que é a Escola do Cordeiro, tem um pessoal que veio do norte do Brasil. Aí tem a apóstola Márcia, que veio de Manaus. E ela trouxe água da onde? Da junção do Rio Negro com o Rio Solimões. Está aqui dentro também. Tem muita água aqui dentro. Eu não sei se faz mal beber, eu acho melhor não beber, né? Está bem misturadinha. Quando que foi que o Rogério tomou a aguinha de cangote, né? Quem lembra? Essa aqui também não é aconselhável beber, não. Depois explica. Deixa para lá esse assunto. Quem não sabe, procura a Suzana depois que ela conta. Mas, enfim, aqui tem água desses 3 lugares. E olha só que engraçado. No ano de 2007, vamos lá. Eu acho que eu tirei um print aqui, vai ser facinho de achar. E ver se eu enxergo que a coisa está muito favorável. Aqui. Em fevereiro de 2007, na terça de carnaval, teve um culto no prédio de um casal de amigos nossos. E durante a adoração eu tive uma visão. Via uma placa tipo outdoor, vermelho e amarelo, não sei o que estava escrito. Uma gruta com pedras verdes escuras no fundo, e vi também umas águas turvas, sujas. Vi também um relógio no universo escuro, com ponteiros azul royal, marcando 10 e o outro 2. Aí, à noite, eu orei e pedi para Deus a revelação do significado das visões. Aí eu sonhei. Estava num seminário do Casa de Davi, olha lá, o homem do Rio do Leão, né, o Mike Shea, num ginásio, e durante a oração, eu e o Rogério deitamos no chão, olhando para cima e orávamos.
De repente abri os olhos e não tinha mais teto, e o céu estava completamente estrelado, e ouvi uma voz do céu dizer: abrirei os céus primeiro em Ituí e Itaí, diga ao Mike. Fui atrás dele no fim do culto, mas ele pediu para esperar que tinha uma reunião. Fiquei olhando da porta entreaberta e o Mike começou a tocar uma música no violão no ritmo latino e cantar em espanhol. Quando terminou e saiu no corredor, tentei falar com ele, mas tinha outra pessoa esperando para ser atendida e começou a falar com ele. E eu esperando, aí acordei com o telefone, tocando, né? Era minha mãe. E olhei no relógio, eram 3h15 da manhã. Na manhã seguinte, pesquisei no Google e descobri que Itaí é uma cidade no interior de São Paulo, tem uma gruta chamada Toca Feia, tinha a gruta lá na minha visão, né? Que vi fotos e parece que tem pedras verdes escuras no fundo. No meio da cidade tem um córrego bem poluído, igual na visão. Pesquisei Ituí. Existe o rio Ituí na divisa do Brasil com o Peru e fica bem em uma cidade chamada Atalaia do Norte. Depois de um tempo, senti no coração Deus falando para eu olhar no mapa o Trópico de Capricórnio e olhar Londrina e Itaí. Quanto a Itaí, tudo bem, já ia olhar, mas Londrina, pensei que era coisa da minha cabeça, pois pensei, Londrina é para o sul, no Paraná, não para a lateral. E quando olhei o mapa, me surpreendi, pois as 3 cidades estão alinhadas no Trópico de Capricórnio, Itaquá, Itaí e Londrina. E Itaí está bem no meio. O que quer dizer com isso? Estou doida? Não, não estou doida. Deus falou que vai juntar as águas do sul e as águas do norte num grande avivamento. E ele começa esse avivamento lá no norte, em Ituí. E também vai ter aqui em São Paulo, e em Londrina também vem do sul. Olha que coisa maluca. E aí, 2007, a gente está em 2022. Quantos anos faz isso? Todos. Anos. Todos os anos. Há 15 anos atrás, Deus estava revelando isso. Hoje, 15 anos depois, eu tenho água do rio Ituí na minha mão. Ah, mas não é do Solimões ou do Rio Negro? O rio Ituí é um dos afluentes do Solimões. Está aqui. Aguinha aqui do rio Ituí na minha mão. Eu lembro que na época eu contei esse sonho para o Zé Vicente, porque eu quero ir lá em Manaus e de lá a gente ir para essa região do Ituí para a gente orar lá. Quando eu for ir, o seu Ari vai comigo. Ele já sabe disso que ele vai. E aí passaram-se os anos e o Zé falou assim para mim, Estela, na região do Ituí está acontecendo um avivamento. Eu falei, como assim, Zé? Conta para nós como é que é, né? Aí ele falou, está começando avivamento no meio das tribos indígenas. Tem tribo inteirinha se convertendo. Imagina uma tribo inteira se convertendo. Sabe o que isso significa? É um povo inteiro se convertendo. Ah, mas tem tribo que é 300 pessoas, é pouca gente, né? Pense que é uma língua e um povo inteiro se convertendo. Isso é poderoso. No Brasil, há mais de 200 povos indígenas não alcançados. E há um verdadeiro avivamento entre eles lá. Aí, bem na margem do rio Ituí, aonde eu sonhei, são povos não alcançados e é proibido o homem branco entrar lá. Eu não vou falar o nome da tribo para não dar problema na filmagem. Mas, passou agora, no primeiro ano de pandemia, 2020, o Zé Vicente falou assim, Estela, tem um missionário indígena que está indo para a tribo aonde você sonhou. Eu falei, opa, peraí. Aí ele falou assim, comece a orar por eles, porque ele está indo para lá. Aí a primeira coisa que ele pediu, 12 redes. Vocês lembram das redes? Que a gente juntou dinheiro para dar, né? Para ofertar para eles as redes. Então, esse índio convertido, esse indígena convertido, a gente chama ele de Pepe, né? O nome dele é difícil. Mas o Pepe, ele se converteu, ele casou com uma mulher não indígena no Rio de Janeiro, ele foi para missões no Rio de Janeiro ser treinado pelo Zé Vicente na escola de missões,
voltou para o Amazonas para evangelizar os povos indígenas. Esse é o chamado dele. E aí ele voltou. Ele alcançou esse povo, que eu não vou falar o nome, porque é proibido entrar homem branco lá, né? Alcançou esse povo através da ação social. Eles precisavam de provisão. Uma das coisas não é provisão? Tem o que comer? Lancem as redes. Eles precisavam de redes para comer. Estão entendendo? Para alcançar os peixes, para dar peixes para outros povos ao redor, né? E nós conseguimos ofertar as 12 redes. Olha que bênção. Não lembro se vocês já estavam aqui na época das redes. Acho que não, né? Mas vocês contribuíram de outra forma. O Pepe estava com alguém doente na família. E ele tinha ido sozinho para o Amazonas. E ele queria voltar, visitar a família, né? E aí, naquele dia, eu pedi uma oferta aqui na igreja, né? A oferta que eu pedi, Deus tinha colocado no coração da Aline exatamente aquele valor para dar de oferta. Quando eu falei, ela reconheceu, veio falar comigo. A gente vai ofertar para ele. Você imagina a alegria desse homem. Passaram-se um tempo, ele fazendo só ação social, ele tira alguns indígenas da tribo, jovens que querem estudar. Tem jovem indígena que quer ser médico, na sala da Nicole tem um, né? Tem jovem indígena que quer ser advogado, tem jovem indígena que quer ser enfermeiro, quer ser engenheiro, sei lá. Eles podem querer qualquer coisa. Eles são como nós, somos iguais. E aí ele vai tirando esses jovens que querem para ir estudar na cidade, né? Acompanha eles para fazer esse direcionamento para a faculdade que eles querem. Acho que fazem 3 meses, o Pepe me mandou a foto do primeiro convertido nessa tribo. Vocês imaginam isso? O primeiro rapaz convertido nessa tribo, que eu não vou falar o nome. E glória a Deus. Ele está com Jesus agora, ele está bem, e agora ele vai para a tribo dele, ele vai começar a falar do Jesus que transformou ele. Não é louco isso? Essas águas aqui, para mim, significam muita coisa. E aí, Jesus parte o pão, parte os peixes, e ele faz uma pergunta para Pedro. Eu vou falar para nós hoje a mesma pergunta. Vocês querem um rei como os outros povos têm? Sim ou não? Não? Tá bom. A gente quer confiar num presidente humano, num governador humano? Sim ou não? Não. Ainda que ganhe o cara que fale, nossa, super crente. O cara é pastor, é isso, é aquilo. Nós não temos que confiar no que é humano. O nosso rei é Jesus. A gente tem que orar pelas nossas autoridades. Quer ganhe o militar, quer ganhe o de esquerda, quer ganhe o de centro, não importa quem seja. A gente precisa orar pelas nossas autoridades instituídas, porque foram permitidas por Deus. Amém? Mas o nosso rei, o nosso governante é um só, Jesus. Não tem outro. E aí eu pergunto para vocês, assim como Jesus perguntou para Pedro, você ama Jesus? Sim ou não? Sim? Cuide dos cordeirinhos, as pequenas ovelhas. As pequenas ovelhas. Desde a Ema, né? Desde a Sofia, pequenininha. Então, começa neles. Tem gente que fala, eu não quero dar aula para as crianças, né? Não quero ir na salinha das crianças. Sem vergonha. Porque Deus mandou cuidar primeiro deles. Os cordeirinhos. Você ama Jesus, sim ou não? Apacenta as ovelhas. Os grandes também, os velhos, né? É desde lá, o recém-nascido, até o de 100 anos de idade, 110, tem uns que vão chegar, né? Até o velhinho. Apacenta as ovelhas do Senhor. E as ovelhas do Senhor começam dentro da sua casa, da sua família. Você ama Jesus? Sim. Cuide das ovelhas. E no final, a gente fica muito naquele, né? Pedro, tu me amas? Cuide dos cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas.
Mas a gente esquece da última frase que Jesus fala para Pedro. Pedro, siga-me. E aí Pedro fala, e João, né? Porque, Pedro cai a ficha, né? Que siga-me é até a morte. Se necessário, morte por martírio. Ser assassinado pelo nome de Jesus. Porque não negou o nome de Jesus. E Pedro tinha negado 3 vezes, né? Falou que não ia negar, mas negou. E Jesus está falando, siga-me. Tome a tua cruz, siga-me. Jesus fala para nós nesta manhã, siga-me. No dia bom, no dia mau. Talvez você seja perseguido por causa do meu nome. Mas siga-me. Talvez as pessoas na faculdade, na sua vizinhança, no seu trabalho, vão zombar de você por causa do meu nome. Mas ele diz, siga-me. Seja fiel. Não se conforme com este mundo. Não queira os deuses deste mundo. Não queira as coisas que as pessoas comuns querem neste mundo. As primeiras coisas que a gente precisa querer é a presença de Deus, a voz de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus derramado sobre as nossas vidas. O nosso primeiro amor, o nosso maior amor tem que ser o Senhor Jesus. E Ele diz para nós hoje de manhã, siga-me. Não importa se vai ser legal, se vai ser tranquilo ou se vai doer, siga-me. Para cada um ele tem uma história. E ele fala um negócio muito legal para João. João, você quer saber de João? O que te importa se eu quiser que ele nem morra? Olha a resposta de Jesus. Jesus é brabo, né? Imagina você olhando e falando, puxa Jesus, né? Eu estou morando aqui nessa casinha humilde. Só tem a bicicleta para me locomover. E o outro irmão lá na igreja está com carro zero, está com a casa assim, está isso, está aquilo. E Jesus olha para o irmão e fala, o que te importa? Eu faço o que eu quiser com cada um de vocês. Cada um tem um chamado, tem uma vida diante de Deus. O que te importa? Né? É o que Deus está falando para nós. Sabe quando a mãe fala, né? Você não é todo mundo? É tipo Jesus falando, né? Você não é fulano. Você não é ciclano. Você é você. Para alguns é tão difícil. Você é um missionário que vai morrer martirizado com a sua família inteira. Lá na Coreia do Norte, por exemplo. Você é o filho de Deus que está na Ucrânia e vai cair uma bomba na sua cabeça. E você vai ver o seu pai, a sua mãe morrer, o seu filho, a sua filha. E você vai ficar vivo sozinho. Mas você não vai me negar. Você está entendendo? Vai muito além do que a gente possa imaginar. Nossa, o Brasil não acontece essas coisas e tal. A gente não sabe do nosso futuro. A gente sabe do que a gente vê hoje. Né? Às vezes a gente vê hoje a perseguição na escola, as pessoas rindo por causa da nossa escolha. A gente fala, nossa, que perseguição. Não é nada. Eu comer arroz e feijão puro hoje não é nada. Tem gente que não tem isso para comer. E estão fielmente seguindo a Deus. E no dia que a minha mesa é farta, o que eu falo? Nossa, a força do meu braço, olha o que eu conquistei. Não, Deus me deu. No dia que é arroz e feijão puro, Deus me deu. Estão entendendo? É isso que Deus espera de nós. Eu acho que é aqui que encerra. E aí ele ascende aos céus, no 40º dia em que ele aparece, né? Ele sobe. Aí o anjo fala, não fiquem tristes, varões galileus, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele voltar pela segunda vez, em grande glória, nas nuvens dos céus. E a última palavra que Jesus fala é o quê? Fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E aí ficam 120 pessoas lá dentro de um lugar, sem saber até que dia que vão ficar. Imagina que loucura. Deus fala hoje para nós assim, fiquem dentro da GNF até que do alto sejam revestidos de poder.
Será que ia ficar todo mundo? Será que ia sobrar 2, 3? Se Deus nem falou quantos dias que é para ficar, eles ficaram 10 dias, mas podia ser 30, podia ser 1 ano, não podia? Eles perseveraram em oração, em adoração, em compartilhar o pão ali, na leitura da palavra, na consagração, eles ficaram juntos. E aí no 10º dia, no dia de Pentecostes, no dia que Moisés recebe a palavra, e agora nesse Pentecostes, que também simboliza para o povo judeu, festa das colheitas, vem as primeiras colheitas do poder do Espírito Santo de Deus dentro da igreja. Muitos teólogos dizem que no dia de Pentecostes, lá em Atos, nasce a igreja, né? Então ali nasce a igreja contemporânea, nasce o que nós somos hoje, com o poder do Espírito Santo. E aí eles começam a ser, e Jesus diz, né? Aí sereis minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra, não é isso? Samaria. Porque se a gente não é revestido de poder do Espírito Santo, a gente não pode testemunhar. É isso que ele está dizendo. O Espírito Santo nos capacita para fazer a vontade de Deus aonde ele nos chama. Para nós cumprirmos o nosso chamado por onde quer que a gente vá. É para isso que serve. Para a gente não se conformar com esse mundo, mas a gente se transformar, né? Pela vontade de Deus. Amém? Então foi isso que aconteceu. E aí veio línguas de fogo sobre a cabeça deles, e eles começaram a falar em novas línguas, a profetizar. Imagina que todo mundo estava ali para a festa de Pentecostes em Jerusalém, e eles saem daquele lugar do cenáculo e começam a profetizar na vida de todo mundo. É tipo sair nós aqui que estamos numas 30 pessoas, começar a andar gente na rua e a gente parar a pessoa e começar a profetizar e falar a vida inteira dela e tal. Foi isso que aconteceu. E além disso, estavam vindo judeus de várias nacionalidades, que estavam esparramados pelo mundo. E cada um ouvia os apóstolos falarem na sua própria língua natal. Imagina. Eu sou ucraniano, eu ouvi o cara falar em ucraniano, mas ele não fala ucraniano. Eu sou da Inglaterra, eu ouvi o cara falar em inglês, mas ele não fala inglês, ele fala hebraico. Cada um estava ouvindo na sua própria língua, amém? Foi isso que aconteceu em Pentecostes. E hoje a gente comemora isso. A descida do Espírito Santo sobre toda a carne, como foi profetizado em Joel, se não me engano, 3. Eu deixei até aqui aberto. Joel 2, do 28 em diante, depois vocês podem ler. E veio o Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. E eles profetizavam, eles falavam em outras línguas, começaram a ter sonhos, a ter visões com a presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Rogério, se puder vir para cá agora. Rogério? Não, vem aqui, por favor. Tá bem nada. Pode vir aqui. E tá apacentando os cordeirinhos, né? Espeltinho. Eu vou jogar água de vocês mesmo. A dona Maria não quer só que espirra um pouquinho, ela quer tomar banho na água. Abre aqui. É. Ele vem do outro planeta. A gente não vai espirrar assim, mas a gente vai fazer igual no dia do cangote. Tá bom? Você só não vai beber depois, nem o Fefu. A gente vai botar a mão aqui. Você vai molhar o dedo e vai passar na testa de cada um. Para que é isso? É uma unção com águas. É uma unção com águas de avivamento. Nós cremos, sim, em nome de Jesus, que as águas do norte e as águas do sul vão se juntar
E assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia da glória de Deus. Assim como nós falamos algumas semanas atrás, alguns domingos atrás, tantos profetas têm profetizado que no Brasil haverá um grande avivamento como nunca houve na face da terra antes. E nós cremos. Às vezes a gente olha para o Brasil e a gente fala, mas está de mal a pior, está tudo indo ruim. Como assim? São as águas sujas. Para vir as águas limpas de avivamento, primeiro a gente tem que se arrepender muito. A gente tem que se limpar dentro da igreja. A gente tem que buscar a santidade para que essa água suja seja expurgada. Para que Deus derrame os rios de águas vivas, de avivamento dele na nossa nação. Por isso que a gente via no sonho águas sujas. E o Mike, ele sempre falava também nas pregações dele. Há águas sujas que precisam ser limpas através do arrependimento, através da liberação de perdão do povo na igreja brasileira. Começa dentro da igreja. Às vezes a gente está olhando para fora e está pensando que os pecadores estão lá fora, né? Dessas paredes. Estão longe do corpo de Cristo. Não. Nós, pecadores, estamos dentro da igreja e temos causado a ira do Senhor. Aqueles que rejeitaram a Deus não eram os povos que não conheciam a Deus, mas eram aqueles que estavam dentro da igreja, que estavam andando com Deus. Então, a gente tem que entender isso. O pecado está dentro da igreja. Antes da gente trabalhar com o pecado que está fora da igreja, a gente tem que nós nos limparmos. A gente precisa que estar limpo para que essas águas sujas, elas saiam de dentro de nós. Para que as águas limpas do Senhor possam descer sobre nós. E possam varrer essa nação. Toda a história de avivamento, como na época de Evan Roberts, no avivamento do país de Gales, houve um grande arrependimento antes de acontecer o avivamento. Se vocês lerem qualquer história de avivamento na face da terra, Ilhas Fiji, primeiro grande arrependimento pelos pecados da nação, até políticos se convertendo. E aí vem o avivamento. E o avivamento nas Ilhas Fiji foi interessante, porque as águas que eram amargas se tornaram doces. Aonde não nascia, não dava mais peixes, voltaram a ter peixes. Os corais que tinham morrido renasceram, o que praticamente é impossível, né? Renascer um coral. Vocês estão entendendo? Peixes que não se viam há décadas voltaram a existir lá. Esse é o avivamento de Deus. Quando ele vem, ele transforma até o que é natural. Amém? Vamos orar e eu quero pedir para você. Primeiro, eu sei que a gente orou por arrependimento no começo do culto. Mas se vier ainda algo na sua mente, pede para Deus limpar essa água suja da sua vida. Coloca diante de Deus se ainda há algum pecado. Feche os olhos. Pede para Deus trazer à sua memória se ainda há algum pecado que você precise confessar para Ele se arrepender. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira toda a água suja do nosso interior, lava o nosso interior, ó Pai, nos perdoa completamente, ó Pai. E eu declaro, Senhor, que cada um dos filhos que está aqui é perdoado agora dos seus pecados, assim como o Senhor disse para os apóstolos, aqueles que vocês perdoarem serão perdoados os seus pecados. E eu os perdoo em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor nos ordenou. Que não haja mais pecado, que não haja mais acusação do inimigo por pecados do passado. Nós cancelamos toda acusação, toda voz do inimigo. Cesse completamente agora, em nome do Senhor Jesus. E que venha o teu poder sobrenatural. Nós clamamos a Ti agora. Peça a Deus que Ele derrame o seu Espírito Santo sobre a sua vida agora. Derrama, Senhor, o doce Espírito Santo agora sobre cada um dos filhos que estão limpos, que estão purificados. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, derrama
Derrama mais do teu poder, derrama mais da tua unção, derrama da tua manifestação, derrama dos teus dons, ó Pai. Derrama dos teus dons, ó Pai, dons do teu Espírito Santo, ó Pai. Derrama, Senhor, dons de profecia, dons de milagres, dons de cura, dons de interpretação de línguas. Senhor, dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de profecia. Derrama os teus dons, ó Pai, sobre os teus filhos. Mas principalmente, ó Pai, derrama, Senhor, a tua aliança. Derrama, Senhor, o teu poder da palavra. Assim como na época de Moisés, a tua palavra foi trazida com poder. Derrama a tua palavra, que a tua palavra, que é o próprio Cristo, ó Pai, seja derramada no interior de cada um dos filhos, ó Deus. Em nome de Jesus. E o poder do teu Santo Espírito seja derramado agora. Em nome do Senhor Jesus. Trazendo os seus dons, trazendo a tua presença, trazendo a consciência para ouvir a tua voz. Que possamos ouvir a tua voz como um doce sopro, como uma brisa suave, mas também como um vento impetuoso. Queremos ouvir a tua voz, amamos o teu Espírito Santo, amamos a ti, Senhor Jesus, nosso amado noivo. Te amamos, papai querido. Declare o teu amor, declare a tua necessidade da presença, do poder de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sábado, temos o jantar. Seus amigos, seus parentes para o culto. Tá bom? Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diga, aplauda o Senhor, cumprimente quem está ao seu lado.